Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor que presta serviços de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás SF6. E a gente aqui conversa sobre tudo ligado à operação e manutenção de equipamentos SF6. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o problema dos vazamentos em equipamentos isolados a gás. Os vazamentos nos equipamentos isolados a gás SF6, eles são triplamente prejudiciais. Primeiro, porque o gás SF6, como eu já comentei num dos nossos primeiros vídeos, ele é um produto sintético, cuja produção é razoavelmente cara. É um gás que precisa ser fabricado, depois purificado, transportado, tudo isso no caso de um gás que precisa ter a pureza que a gente necessita para o uso no setor elétrico, confere a ele um custo bastante elevado. Então, quando a gente tem um vazamento, o que a gente está fazendo, na verdade, é jogar nosso dinheiro aí na atmosfera. Segundo, falando em atmosfera, o gás SF6 é um gás de efeito estufa. Então, conforme a gente deixa esse gás escapar para a atmosfera, nós estamos lançando toneladas equivalentes de dióxido de carbono na atmosfera. Isso é lançamento que a gente poderia eventualmente converter em crédito de carbono se a gente for capaz de fazer essa remediação. E terceiro, porque o vazamento ele é uma porta de entrada para as contaminações externas, principalmente umidade. Eu já comentei num dos nossos vídeos anteriores, a gente tem 2 vídeos falando sobre umidade, eu recomendo que vocês assistam todos os 2. Nesses vídeos a gente comenta sobre o fenômeno da efusão. O fenômeno da efusão é o seguinte, quando a gente tem o equipamento cheio com gás SF6, nós temos a pressão do gás SF6 dentro do equipamento maior do que a pressão atmosférica. Então a tendência é que o gás SF6 sempre saia do equipamento para a atmosfera. No entanto, a pressão parcial, ou seja, a pressão relativa do vapor d'água na atmosfera é maior do que a pressão parcial, a pressão relativa do vapor d'água dentro do equipamento. A tendência é que essas pressões relativas venham a se equilibrar com o tempo. Para isso acontecer, é preciso que a umidade passe de fora para dentro, em contrafluxo ao gás que está saindo. Então, a umidade vai penetrar no gás SF6, ainda que a pressão no equipamento seja maior do que a pressão atmosférica e o gás esteja saindo do equipamento. É fato que quanto maior for essa diferença de pressão, mais lento será esse equilíbrio. Mas, de qualquer forma, ao longo de um tempo, vai haver a penetração de umidade no equipamento pelo vazamento. Então, o controle, a detecção de vazamentos é uma ferramenta de manutenção das mais importantes. Tá bom, pessoal? Para começar, vamos falar sobre essa detecção de vazamento, essa procura pelo vazamento. Se a gente considerar a regulamentação da União Europeia ou a regulamentação norte-americana, as duas estabelecem um máximo de perda para a atmosfera de 0,5% do total de gás contido no equipamento por ano. Isso significa que um disjuntor que, por exemplo, tenha 8 kg de gás SF6, nós vamos poder perder para a atmosfera por ano no máximo 40 gramas. 40 gramas por ano, se a gente fizer as contas de trás para frente aí, corresponde ao mais ou menos 1 micrograma por segundo. 1 micrograma por segundo é um vazamento muito pequeno. Então, se a gente quiser andar conforme a legislação internacional, lembrando que aqui no Brasil não há legislação publicada sobre isso, mas se a gente quiser andar conforme com a legislação internacional, existem empresas estrangeiras que são obrigadas a cumprir a legislação do seu país, estando em qualquer país. Isso é válido, por exemplo, para as empresas norte-americanas. Se a gente quiser estar conforme com isso, a gente precisa ser capaz de determinar um vazamento tão pequeno quanto 1 micrograma de gás SF6 por segundo. Isso significa o seguinte, poucos equipamentos detetores de vazamento podem fazer isso. A gente tem os que a gente chama os cheiradores, aquele equipamento que a gente coloca o sensor no local do vazamento, ele suga o gás
para dentro do equipamento e ver se existe ou não gás ali. E tem esses novos equipamentos que são visuais, que tem câmera de infravermelho. E esses equipamentos visuais, tem câmera infravermelho, a sensibilidade deles não atende à necessidade de 1 micrograma por segundo. Eles não têm sensibilidade para isso por vários motivos. Primeiro porque a gente mede a distância e o vento dispersa o SFC, se ele for muito pouquinho a gente não consegue ver. Segundo, tem outros problemas ópticos ligados à utilização desse equipamento, porque eles são à base de... é uma câmera de infravermelho, na verdade, né? O SF6 absorve muito infravermelho, que possibilita o uso dessas câmeras, então elas são muito boas para vazamentos acima de uma certa grandeza. Isso é uma grande vantagem, porque a gente pode usar essas câmeras sem desligar nada. Então eu vou botar aqui essa ilustração aqui, que essa câmera aqui é uma das câmeras disponíveis no mercado, que a gente pode utilizar para procurar vazamentos de SF6. Porém, a gente precisa ter em mente que esse vazamento mínimo ela não é capaz de perceber. Para procurar esse tipo de vazamento pequeno, a gente precisa usar o que a gente chama vulgarmente de cheirador, que é um equipamento que tem essa ponteira, que a gente coloca a ponteira junto ao lugar onde a gente quer investigar, ele suga o gás que está ali naquela região, passa por um detetor e dá o sinal para nós. Existem dois tipos de cheiradores, um que são gerais, eles usam um detetor à base de condutividade térmica, e a condutividade térmica de vários gases é muito parecida à condutividade térmica do SF6. Então, o que acontece? A gente pode medir um outro gás que esteja ali naquele ambiente pensando que é SF6, ou, pelo contrário, não conseguir perceber o SF6 em função da contaminação por outros gases ali presentes, inclusive umidade. Os detetores, cheiradores ideais são aqueles à base do detetor de infravermelho. Ele suga o gás para dentro do equipamento. No equipamento existe uma fonte de radiação infravermelha que passa pelo gás. Se a absorção do infravermelho naquela frequência é porque aquele gás ali é SF6. Então esse é o equipamento mais indicado para a gente procurar vazamentos nessa ordem pequenininha de 1 micrograma por segundo. O que nós utilizamos hoje na SF6 é esse detetor de vazamento aqui, esse que eu estou mostrando para vocês aqui agora, que é o detetor de vazamento fabricado pela Gaskeep, que é a nossa parceira nos Estados Unidos, com quem a gente tem um relacionamento de troca de tecnologia, produtos e etc. Então, esse vazamento, existem outros baseados no mesmo princípio, que são detetores de infravermelho utilizados para verificar vazamento de SF6. Tá bom, pessoal? Então, assim, detecção de vazamento, para a gente ter sensibilidade suficiente, precisa ser o que a gente chama de cheirador, e o cheirador que utilize detecção por infravermelho, conforme o que eu mostrei na figura anterior aí para vocês do Gaskeep. A outra coisa importante para a gente saber sobre vazamento é como que a gente faz o reparo do vazamento. 90% ou mais dos vazamentos que a gente encontra em equipamentos SF6 estão em algum tipo de conexão, algum tipo de emenda, junção de partes, sempre que é necessário fazer uma vedação. Então a maior parte dos vazamentos é falha por deterioração ou por falha mesmo do produto, do material do qual foi feita a vedação. Então, assim, o remédio para isso, obviamente, é a gente substituir aquela vedação. Isso vai acontecer na junção de parte, junção de bucha com o corpo, nas conexões do circuito de gás, tudo ali vai ter vedações que podem vazar nessas conexões. O remédio óbvio é a gente trocar a vedação defeituosa e com isso a gente corrige o vazamento. O que existe é que são casos, assim, é comum para disjuntores mais antigos, principalmente, equipamentos, subestações antigas, a gente já não ter a fabricação da vedação original. Aí a gente precisa tomar as dimensões daquela vedação, mandar fabricar. Existem fabricantes que podem fazer qualquer tipo de vedação, desde que a gente dê a composição da borracha e o dimensional. Isso a gente da SFC a gente consegue fazer, tanto o dimensional quanto a composição ideal da borracha para aquele equipamento nós podemos fazer. Temos parceiros
que podem fazer para nós essa vedação, e aí a gente recompõe. A questão é que isso demora. A gente tem que desmontar, tirar a vedação. Caso o cliente não tenha reserva, se você tiver uma reserva, a gente pode usar a reserva para dimensionar a vedação nova, só que isso de qualquer forma demora um pouco, a gente tem que esperar a vedação ser fabricada para fazer a substituição. Existe também a possibilidade da gente vedar o vazamento, principalmente se for um vazamento decorrente de corrosão de alguma parte metálica ou de deterioração do leito da vedação, da sede da vedação, da parte externa. A gente consegue corrigir isso com alguns polímeros que são especialmente formulados para trabalhar nesse tipo de ambiente. Nós também dispomos desse polímero nessa última figura aqui. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem também, é de proveniência da Gaskeep. Ele permite que a gente corrija os vazamentos sem precisar fazer a desmontagem e a nova vedação. Eles têm um funcionamento muito bom. Se for ao abrigo, a gente garante até 10 anos para esse tipo de vedação. Se for ao ar, a gente garante um pouco menos, alguma coisa em torno de 5 anos, mas de qualquer jeito ele consegue uma boa vedação, sem que seja necessário a gente desmontar para fazer a troca. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo até o final. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilha com seus colegas de trabalho, pessoal que pode estar interessado nesse problema, e até o próximo vídeo na próxima terça-feira. Um grande abraço para todos e até logo.